Os quatro olhares de Abraão. Gênesis capítulo 13, versículos 7 a 14. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. E habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos, e olha desde do lugar onde estás, para o lado do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Prezados ouvintes, nossa palavra nesta manhã tem este título: Os quatro olhares de Abraão. E nós temos no versículo 14, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Então, estes quatro olhares podem ser definidos como: primeiro, olhar pela terra; segundo, olhar para o céu; terceiro, olhar para Deus; e quarto, um olhar para o substituto. Antes de entrarmos nestes pormenores a respeito dos quatro olhares, os versículos que lemos mostram como Abraão era um homem pacífico. Ele era tio de Ló, e naturalmente, hierarquicamente, um tio tem autoridade sobre o sobrinho. Ló, entretanto, preferiu deixar que Ló escolhesse em primeiro lugar a terra onde ele queria viver com os seus animais, considerando que entre os dois, ou melhor dizendo, os pastores dos dois entre si contendiam. Para apaziguar, de modo que não houvesse mortes, ele então deu esta oportunidade ao seu sobrinho Ló, que por sua vez, ele levantou seus olhos, viu toda a campina do Jordão, que toda a terra era bem regada, e ele escolheu o melhor para si, enquanto que Abraão ficou com o resto, com a sobra. E nós temos que essa atitude de Abraão não foi uma derrota, uma perda, porque ele tinha alguém ao lado dele que poderia ajudá-lo numa situação como a presente. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás. Então, prezados ouvintes, notamos
nessa parte bíblica a diferença entre Abraão e Ló. Como notamos no versículo 10, Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão. Ló fez isto por conta própria, mas Abraão levantou os olhos por ordem de Deus. Disse o Senhor a Abraão: olha, levanta os teus olhos e olha. A obediência a Deus neste particular resultou em bênçãos para ele. Um olhar para o céu, olha para o céu. Noutra ocasião, Deus disse a Abraão, Gênesis 15, versículo 15, conta as estrelas, se as puderem contar, assim será a tua semente. Outra vez Abraão olhou por mandado de Deus. Essa segunda promessa exigia mais fé do que a primeira. As terras prometidas estavam perante os seus olhos, mas não os seus descendentes. Entretanto, Abraão não vacilou por desconfiança, mas tornou-se forte pela fé, dando glória a Deus, estando plenamente convencido de que Deus era poderoso para também cumprir o que havia prometido. Um terceiro olhar de Abraão era o olhar para Deus. Diz no capítulo 18 do livro de Gênesis, versículo 2, tendo ele levantados os olhos, olhou e eis que 3 homens estavam de pé em frente a ele. Quando os viu, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu. Interessante quando nós dizemos que ele viu a Deus, e ele se reporta que viu 3 homens que estavam em pé à frente dele. Então nós temos aí um simbolismo da doutrina, que nós denominamos a doutrina da Trindade. E o primeiro versículo diz que apareceu Deus a Abraão. E em Tiago 2:4, o escritor chama a Abraão de amigo de Deus. Se olharmos constantemente para Jesus em obediência, seremos amigos dele. Vós sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. E da mesma maneira que Abraão foi visitado, também nós seremos visitados. Melhor ainda, nos lembrando do livro do Apocalipse, capítulo 3, versículos 20 a 21, quando Jesus diz: estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele e ele comigo. Então aí está uma recompensa de estarmos sempre com nossos pensamentos voltados para cima, voltados para Deus, não olhando apenas para as coisas terrenas. No capítulo 3 da carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo menciona a sua forma de viver depois que teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, escrevendo aos seus irmãos na fé na cidade de Colossos, ele diz: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E nós somos convidados no livro de Hebreus, no capítulo 12, a tomar essa posição diante de problemas que surgem em nossas vidas. Diz o escritor, no capítulo 12 do livro de Hebreus, versículos
1:5. Portanto, nós também, porque estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Repetindo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores corrigido ou repreendido. Temos aqui, então, uma forma de viver olhando para Deus, como se declara no terceiro olhar de Abraão. Tendo ele levantado os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam de pé em frente dele. Quando os viu, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu. E por fim, meu prezado ouvinte, esse olhar para o nosso substituto, como acabamos de ler em Hebreus 13, versículo 2. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. No caso de Abraão, nós lemos no capítulo 22 do livro de Gênesis, versículo 13, quando Abraão se preparava para sacrificar o seu filho Isaque. O que ele ouviu da parte de Deus. Tendo levantado Abraão os olhos, olhou, e eis atrás de si um carneiro embaraçado num mato pelos chifres. Foi, tomou o carneiro e ofereceu-o em lugar do seu filho. Este olhar de Abraão, no momento em que levantava o cutelo para executar o filho, apareceu um substituto. Ele viu um carneiro embaraçado no mato pelos chifres e tomou esse carneiro e ofereceu-o em lugar do seu filho. Isto nos reporta o grande amor de Deus por nós, como nós lemos em João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No capítulo 4 de 1 João, versículo 10 em diante, nós lemos: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Aqui está a obra salvífica, redentora do Senhor Jesus Cristo, que na linguagem de Gênesis, no olhar de Abraão, ele viu esse carneiro que foi oferecido em lugar do seu filho, e assim seu filho foi poupado, seu filho Isaque. E nós também somos poupados da condenação pela morte do seu filho Jesus Cristo. Olhemos para Jesus, nosso substituto, como
Abraão olhou para o carneiro e viu um substituto para o seu filho. Que vivamos dentro da exigência da palavra de Deus, como Paulo recomenda em Colossenses, que acabamos de ler. Pensai nas coisas que são de cima, buscai as coisas que são de cima, deixando de olhar para as coisas da terra, para as coisas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém.